Vamos falar aqui um pouco da nossa economia aqui dentro. Hoje saiu a taxa de desemprego aqui no Brasil, a taxa de desemprego no final de janeiro, e teve uma leve alta, ficou em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro deste ano. Os dados são da PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é do IBGE, pesquisa feita pelo IBGE. Apesar dessa alta na comparação com o resultado de dezembro, quando a taxa de desemprego fechou a 5,1%, ainda assim, esse é o menor valor registrado para o mês de janeiro desde o início da série histórica que começou em 2012. A pesquisa do IBGE também apontou que cerca de 5 milhões, quase 6 milhões, 5 milhões 850 mil pessoas estão procurando emprego no Brasil, enquanto que a população ocupada soma 102 milhões e 700 mil pessoas. E quem está aqui com a gente para nos ajudar a entender os números do desemprego, os números do mercado de trabalho e a relação com toda a nossa economia, é a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni. Professora, obrigado por estar aqui. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, olha, é um prazer estar aqui com vocês, viu? A gente segue vendo a taxa de emprego muito resiliente, mesmo num cenário de juros altíssimos, que deveria estar comprimindo a economia e causando desemprego. O que explica isso no Brasil, professora? Olha, o Brasil ele tem uma resiliência maior com relação aos juros, né? Nós temos a maior taxa real de juros, que é a Selic descontada do IPCA, de todos os outros países. Isso é histórico nosso, mas agora, principalmente depois da pandemia, está muito acentuado isso. Então, aqui nós temos dois pontos. Primeiro, toda a estrutura econômica do Brasil, ela absorveu essa taxa, ela é repassada. No entanto, que você tem aqui no Brasil a questão do parcelamento, que é com juros, mas dizem que é sem. Então, você acaba dividindo aqui entre a sociedade todo esse custo desse juro. E o que é interessante é observar que mesmo quando a taxa de juros sobe, e nós estamos falando de 2 dígitos desde 2022, então faz muito tempo que nós estamos com 2 dígitos. E a economia, ela tem um tempo próprio e no Brasil é muito mais lento, ou seja, há uma ineficiência na ferramenta de política monetária, que é subir os juros para contrair a economia. Denise, Letícia, Júlio. Professora, boa noite. O deixa que eu deixo aqui. Né? Sim, mas o assunto é muito interessante, né? Vai lá, Letícia. Professora, boa noite. Letícia Casado, aqui faz tempo que eu não ouço a Carla, não converso com a Carla. Na verdade, eu até ia perguntar um pouquinho mais puxado para a parte da política, porque a gente tem uma eleição esse ano e a gente vê uma série de dados da economia serem positivos, o governo apresenta, mas a gente não vê isso refletindo para a população. E aí eu queria ouvir a senhora um pouquinho sobre isso. Olha, essa sua pergunta, Letícia, aliás, faz tempo mesmo que a gente não conversa. Essa sua pergunta, Letícia, ela é interessantíssima, porque se você me perguntar sobre a ótica macroeconômica, é isso. A gente está com um desemprego baixo, a gente está com uma massa salarial que vem se recuperando, porque voltou a ter aumento real de renda, o país está crescendo, não cresceu os mesmos 3%, mas também com essa taxa de juros, ou seja, continuar crescendo mais de 2% do PIB. Então, os dados macroeconômicos, a inflação está controlada, não existe nenhum descontrole inflacionário. O que está mudando? A percepção das pessoas, digamos assim, na conversa do almoço de domingo. Então, eu uso muito essa expressão para a gente entender um pouco o termômetro da economia. E para isso, quando a gente abre os índices inflacionários, você abre por faixa de renda, por exemplo, e você abre entre inflação de bens, inflação de serviços. Então, essa questão dessa percepção
ela vai depender muito do grupo que você perguntar. Porque, por um lado, nós estamos com os aeroportos lotados, as estradas, os hotéis, os shows, os eventos, as cidades lotadas, e, por um outro lado, você tem uma percepção de que o custo de vida subiu muito e a vida está mais difícil. E isso é um grande reflexo depois da pandemia. Então, Letícia, esse ponto é fundamental, porque em ano eleitoral tem um índice de inflação que impacta muito, que é a inflação dos alimentos no domicílio. Se esse subir muito em ano eleitoral, isso é um problema que a gente já tem até prova a esse respeito. Denise, Júlio. Professora, eu queria falar um pouquinho de um tema polêmico sobre, especialmente a parte das remunerações. Então, a gente também viu que o salário médio atingiu quase R$3.600, né? 3.700, então recorde aí. E a gente vê empresário reclamando muito da pressão de custos de salário e atribuindo isso muitas vezes à distribuição de benefícios sociais. Ou seja, as pessoas estão escolhendo postos de trabalho com remuneração melhor. Isso se observa mesmo na prática? Ou o que explica esse aumento da massa, do salário médio que foi observado especialmente na agricultura, né? Agricultura, pecuária, etc. Olha, essa sua questão é maravilhosa, ela gera uma certa confusão mesmo. Eu até, inclusive, tive que escrever alguns textos a esse respeito para divulgar isso em sala de aula. Então, são dois dados importantes que eu vou deixar separado. Uma coisa é o salário médio de admissão, que saiu no CAGED, que é de R$ 2.389,78. Esses 3.652 é o que se chama da soma de todos os trabalhos. Então, pode até ser uma entrada de renda que a pessoa tenha. Então, para a gente pensar, a gente vai trabalhar com os 2.389, que é o salário médio de admissão. Outro ponto aqui importante é imaginar, né? Será que os benefícios sociais eles impactam nisso ou não? Aqui a gente tem uma certa fantasia a esse respeito. Por quê? Existe uma regra de proteção no Bolsa Família, por exemplo. E essa regra de proteção permite que você busque um trabalho formal com carteira assinada ou até comece um pequeno negócio e você vai ter uma redução do seu benefício, mas com uma estabilidade ainda de 1 ano. Então, no ano passado, por exemplo, 75% de todos os postos de trabalho com carteira assinada, registro CLT, são de beneficiários do Bolsa Família. Então, esse primeiro ponto que você me perguntou é importantíssimo. Isto não procede, os dados mostram. O que está acontecendo que você tem essa percepção distorcida? Tem a ver com o salário amarrado com a escala. Então, o que você observa que é muito difícil de você conseguir alguém, por exemplo, para trabalhar num comércio, vai ter que trabalhar domingo, vai ter que trabalhar no final de semana. Aí sim você começa a ter esse problema e porque você oferece um salário mínimo para a pessoa trabalhar 6-1. E realmente você está tendo dificuldade. Mas isso não é por causa de um benefício de R$600 do Bolsa Família, que tem a regra de proteção. Júlio? Professora, boa noite. Eu tenho uma curiosidade que talvez a senhora possa esclarecer. A equipe econômica sempre levanta a bandeira de que fez tudo certo e que, como a senhora bem colocou, pela ótica macroeconômica tá tudo bem, ou sob controle, dizendo de uma forma melhor, né? No entanto, assim, a gente percebeu na divulgação de PIB, por exemplo, do IBGE, o fator juros pesou muito, né? E ele teve números diante de cenário positivos, com uma injeção, aumento de renda salarial, né, de massa salário de 5 bilhões de economia no ano passado, que não é pouca coisa, só com esse aumento que foi registrado ali na média total, né? No entanto, o governo vive batendo muito na tecla da redução da Selic como forma de melhorar essa percepção. Se deve isso exatamente, porque, ao que parece, como a senhora está colocando, estratificando um pouco
a percepção por faixa salarial ou por classe social, que parece que está efetivamente o endividamento de famílias, não é não? Porque a gente está quase em um patamar histórico de quase 50% da renda comprometida com dívidas. Qual é a análise em relação a isso? Bom, esse daí é o grande problema. Então, quando você tem uma busca de reduzir a taxa Selic, Júlio, ela é justamente por causa disso. Então, qual é o motor da inadimplência? É o custo de você entrar, literalmente, em qualquer tipo de financiamento. Eu vou usar financiamento de uma forma mais ampla. Então, o teu ponto, ele está espelhado no mapa da inadimplência do Serasa. Quando você abre lá, você vai descobrir que nós temos hoje mais ou menos 46% da população adulta negativada. Eu não estou falando endividada. Qualquer pessoa que tem parcela em aberto é uma endividada. Eu estou falando já o famoso nome sujo. Qual é o primeiro item que a gente encontra lá, Júlio? Cartão de crédito. Então, este daqui é uma questão central. Se a Selic é 15% ao ano, o que é uma taxa completamente fora de propósito, digamos assim, qual é o juro cobrado para quando você entra no rotativo do cartão de crédito? Pega o relatório do Banco Central, você vai cair para trás e descobrir que é 15% ao mês. Então, ou seja, esse é um movimento que você literalmente entra e você não consegue pagar esse processo. Segundo item, já são as contas de luz, água e gás das casas. E aí depois entra o financiamento do varejo. Então, nós estamos hoje, como você muito bem falou, num patamar de inadimplência que, literal, eu não sei para onde que a gente vai, porque nós já fizemos programa de desenrola para física, para jurídica, e as pessoas estão profundamente endividadas e gastando como se não tivesse amanhã também. Professora, para a gente terminar, a gente já está chegando ao finalzinho, o perfil do trabalhador brasileiro atualmente, a gente tem praticamente 2/3 da força de trabalho do Brasil ou informais ou trabalhando por conta própria. Isso ajuda também um pouco a explicar essa questão do endividamento? Olha, em grande parte pode ser sim, porque quando você começa algo próprio, muitas vezes, o que a gente chama de empreendedor, existe uma categoria chamada empreendedor por necessidade. Então, é a pessoa que ela começa algo porque ela precisa sobreviver e, normalmente, ela tem muita dificuldade, não tem dinheiro guardado, então acaba usando o quê? O cartão, que é a coisa mais fácil que você tem, que é dividir, literalmente, a fatura sua. Esse é um grande problema para quem começa algo, principalmente com essa necessidade. E o empreendedor, ou quem trabalha por conta própria, entra muito nessa seara. Um cobertor curto, falta de fluxo e, na dúvida, grande problema que tem nessa área é a mistura entre a pessoa física e a jurídica. Então, você pega a empresa, paga as contas da casa e, nessa confusão, é muito fácil você se perder. Professora Carla Beni, muito obrigado por nos ajudar aqui nessa noite. Volte sempre ao Poder e Mercado. Desenhou, né? Ficou muito claro. Muito obrigado. Até uma próxima ótima noite. Obrigada, foi um prazer. Até a próxima.